Muito obrigada, presidente Cacildo Maldaner, senhores senadores, senhoras senadoras, nossos telespectadores da TV Senado. Amanhã, uma cidade de 260 mil habitantes vai calar, vai ficar em silêncio do rosto de pais, mães, irmãos, parentes e amigos. Certamente muitas lágrimas ainda rolarão. No coração, uma ferida que vai demorar muito para cicatrizar. Uma ferida pela perda e pela saudade. Amanhã serão 30 dias de 239 jovens que perderam a vida no incêndio da tragédia de Santa Maria, no meu estado. Uma tragédia que chocou o Brasil, chocou o Rio Grande e impressionou o mundo. Ali, jovens de 18 a 30 anos, ainda com sonhos a realizar, perderam a vida, deixando no seu lugar a dor, a saudade e a solidão. A solidão dessa ausência, que é uma saudade imortal, enquanto os pais, os parentes e os amigos viverem. E é exatamente por conta desse silêncio que amanhã Santa Maria fará que eu venho à tribuna. Às 8h da manhã, sinos das igrejas, palmas, buzinas, vão interromper o silêncio naquela cidade, no coração do Rio Grande, um coração que continua ferido. Pais, familiares e amigos e sobreviventes irão se encontrar na Praça Saldanha Marinho, uma praça muito conhecida, especialmente dos estudantes universitários, no centro e no coração da cidade, para uma homenagem póstuma aos 239 jovens que ali perderam a vida. Também está prevista uma caminhada pela cidade, missas e cultos serão oficiados nas igrejas e nos templos. É um movimento que a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, liderado por Aderbal Ferreira, que é pai de um dos jovens que morreram naquele incêndio. É um movimento importante que vai correr e varrer o Rio Grande e deve se espalhar por outras cidades do nosso país. O objetivo é tão somente chamar a atenção para que a tragédia não seja esquecida e, sobretudo, para que ela não se repita de nenhum tamanho, com nenhuma morte provocada por um incêndio, onde a imprudência e a imprecaução e a imprevidência prevaleceram. Por isso, tantas vidas ali ficaram naquele incêndio que nós não vamos também esquecer. A presidente Dilma Rousseff, naquela madrugada, manhã de 27 de janeiro, como deve uma estadista fazer, abandonou um compromisso de política externa numa agenda no Chile para ir diretamente da capital Santiago para Santa Maria. E ali, imediatamente, determinou ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e demais autoridades federais, num envolvimento pessoal e direto daquele momento, que a presença dela representava não só este apoio logístico, mas, sobretudo, um gesto de mãe que dava a pais e parentes, e, sobretudo, as mães que perderam filhos, o consolo e a solidariedade da chefe da nação. É preciso que essa tragédia que nós tivemos em Santa Maria, a segunda maior, onde 239 jovens faleceram. A outra maior aconteceu no longínquo 1961, quando o incêndio no Gran Circo Americano, na cidade de Niterói,
região metropolitana do Rio de Janeiro, matou 503 pessoas. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul pretende mover uma ação civil pública contra os donos da Boate Kiss e, possivelmente, contra o município de Santa Maria e também contra o Estado do Rio Grande do Sul. A ação pedirá indenização para as famílias das vítimas dessa tragédia e as autoridades policiais também estão investigando as causas deste pavoroso incêndio. Outras iniciativas importantes, presidente, ocorrem no meu estado e em outras cidades do nosso país. No início deste mês, o Ministério Público do Trabalho da 4ª Região participou em Caxias do Sul de uma força-tarefa para inspecionar casas noturnas. Essa fiscalização foi intensificada em diversos estabelecimentos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outras cidades. Muitos alvarás foram cassados. Mais de 400 casas noturnas foram interditadas em todo o país. É preciso registrar também o incansável e solidário apoio de médicos, enfermeiros, voluntários, psicólogos, bombeiros, policiais militares, embaixadores e parlamentares. Militares também da Força Aérea Brasileira e do Exército, que também ali perderam cabos e soldados naquele incêndio de Santa Maria, porque Santa Maria tem uma base da Força Aérea Brasileira e também uma unidade importante do Comando Aéreo do Sul. Na Assembleia do meu Estado, presidida por Pedro Westphalen, os trabalhos da Comissão Especial de Revisão e Atualização da Legislação de Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndios já começaram. A primeira reunião foi com o engenheiro civil Telmo Brentano, um dos principais especialistas brasileiros sobre prevenção de incêndios e o responsável pela análise do sinistro da Boate Kiss, lá em Santa Maria. O Grupo Parlamentar Gaúcho atua sob a presidência, lá na Assembleia, do deputado Adão Vilaverde. Na semana passada, a Câmara Federal também iniciou algumas ações. A Comissão Externa da Câmara Federal, coordenada pelo deputado Paulo Pimenta, também acompanha as investigações sobre esse incêndio. Também já realizou uma audiência pública para ouvir a opinião de outros engenheiros, como o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, Luiz Alcides Capuani. Na semana passada, tive a honra de receber a visita de Patrick Lynch, ex-procurador-geral de Rhode Island, um pequeno estado no leste dos Estados Unidos, onde um incêndio matou 100 pessoas, também numa boate, isso há 10 anos. O ex-procurador-geral norte-americano, que também esteve no Rio Grande do Sul com o procurador-geral do Ministério Público do meu estado, Dr. Eduardo de Lima Veiga, elogiou muito o trabalho dos delegados e dos promotores que investigam o incêndio e a tragédia de Santa Maria. E reconheceu, na conversa e na visita que teve ao meu gabinete, que é muito grande a pressão que delegados e promotores estão recebendo, porque, evidentemente, a comoção ainda toma conta dos familiares, e isso é natural nas relações humanas. Na visita que fez ao meu gabinete, o ex-representante do Ministério Público americano estava acompanhado do assessor do Ministério das Relações Exteriores, Leonardo Enge, e trouxe algumas sugestões para prevenir e combater incêndios no Brasil, senador Cacildo Maldani. Entre eles, o uso do chamado chuveiro automático em ambientes fechados para evitar a propagação do fogo, mais conhecido como sprinklers. Apresentei, inclusive, um requerimento nesta casa para trazer outros especialistas e debatermos o projeto de lei 491 de 2011 do senador e atualmente ministro da Pesca, Marcelo Crivella, que trata de regras para a inspeção predial. Representantes dos setores de construção, da indústria e do setor imobiliário também serão convidados para participar dessa audiência nesse assunto específico. Este plenário já aprovou um requerimento de minha autoria e também dos senadores do meu estado, Paulo Paim, do PT, e Pedro Simão, do PMDB, para criar uma comissão especial responsável por apresentar em 60 dias propostas simples e inovadoras em relação à legislação de incêndios no Brasil. Cabe ao Congresso Nacional, a Casa das Leis, racionalizar
esse arcabouço legal e propor, de forma objetiva e clara, regras que garantam, de fato, a segurança do cidadão e a correta identificação de responsabilidades em caso de não cumprimento das normas de segurança. Isso é para evitar que outro preço caro demais, como a tragédia que ocorreu em Santa Maria, venha a ocorrer e mais lágrimas venham a ser jorradas dos olhos e da face de tantos brasileiros que perdem os seus entes queridos. E também isso seja pago, este preço, pela ausência de fiscalização, documentos que não sejam apresentados e tampouco as regras observadas nos planos de segurança contra incêndio e pânico. Como tenho dito, senhor presidente, as regras que esta Casa aprovar não devem se aplicar somente às casas noturnas, mas a todos os estabelecimentos onde haja aglomeração de pessoas, sejam comerciais, esportivas ou de entretenimento. Por isso, o Senado Federal precisa promover essa revisão legal, oferecendo uma legislação clara, coerente e que tenha uniformidade, como forma de evitar novas e lamentáveis tragédias como a de Santa Maria, que marcam a memória de todo brasileiro e ainda enlutam e entristecem o povo gaúcho, especialmente as famílias e amigos das vítimas em Santa Maria. A meu ver, este grupo de trabalho especial não pode se transformar em mais um entre as comissões já existentes no Parlamento. Precisamos, e agora faço um apelo, senador Cacildo Maldaner, aos líderes dos partidos para que indiquem os integrantes desta comissão, que será formada por 6 senadores titulares e 6 suplentes. É uma forma de agilizar esses trabalhos. Em 60 dias, contados a partir do início da instalação desta comissão especial, precisamos apresentar resultados. Precisamos iniciar o quanto antes os trabalhos da comissão para que a iniciativa não se perca nos escaninhos da burocracia e não fique no esquecimento, como acontece em casos semelhantes. O foco deve ser a prevenção sobre incêndios e a segurança dos estabelecimentos em todo o país, com estímulo regular à fiscalização rigorosa de casas noturnas e de estabelecimentos que concentrem muitas pessoas. Neste caso particular, senador, coisas muito singelas e simples podem acontecer. Por exemplo, a fiscalização é feita, em geral, durante o dia, quando o estabelecimento está vazio e não se tem a ideia real dos riscos que lotada ou superlotada pode advir num caso como aconteceu em Santa Maria. Então, para a autoridade que vai olhar durante o dia, está tudo normal. Está lá o alvará, está lá o extintor de incêndio, está lá o nome, saída, para a saída da boate ou de qualquer lugar. Só que numa hora de pânico, as pessoas não enxergam nem onde está escrito saída, porque há uma fumaça, há um ambiente que não está para aquilo. Então, providências como a sinalização no assoalho, no carpete, no assoalho, como acontece nos aviões, o aviso antecipado para as pessoas que ali estão, onde vai, como acontecem nas casas de espetáculos da Broadway dos Estados Unidos, que anuncia-se como no avião, quando a gente entra, a aeromoça diz, nesta aeronave tem tantas e tantas saídas ao fundo, ao centro e à frente do avião. E sinalizadores estão no assoalho do avião. Da mesma forma, isso acontece, esse aviso aos assistentes dos espetáculos na Broadway. Por que não fazer uma coisa tão singela quanto essa? Porque na hora do pânico as pessoas não vão enxergar o aviso de saída desses estabelecimentos. São algumas providências singelas que podem evitar outras tragédias. Além do mais, evidentemente, esse sistema do chuveiro, que automaticamente aciona quando há qualquer sinal de aquecimento superior no ambiente, os chamados sprinklers. Pretendo convidar também para esse debate representantes da sociedade para contribuir com a discussão dessas medidas. Esta Casa precisa dar respostas a cada uma das famílias e também a toda a sociedade. Como disse o ex-procurador-geral dos Estados Unidos, que recebi em meu gabinete, em um primeiro momento, a preocupação maior é com a punição dos culpados. Os responsáveis precisarão arcar com as consequências dessa tragédia, mas as ações de longo prazo,
os marcos legais, as normativas e todas as iniciativas de melhoria nas regras de combate e prevenção de incêndio no Brasil, que resultarão em estruturas públicas e privadas capazes de evitar novas tragédias, como aquela que aconteceu em Santa Maria e que amanhã vai completar um mês. A tragédia, portanto, exige de todos nós, parlamentares, o dever de construir marcos legais que limitem a impunidade, o descaso e a negligência. Enquanto as famílias e amigos das vítimas sofrem e lidam com o luto, precisamos assumir a responsabilidade que nos cabe. Esse episódio doloroso jamais, senador Cacildo Moldaner, será esquecido. Mas quem mais sofre são as famílias, mães, pais, irmãos, sobrinhos, tios, parentes daqueles que morreram precocemente naquele trágico incêndio. O pai de uma das vítimas, Aderbal Ferreira, prefere esquecer da tragédia e lembrar da alegria do filho que morreu ali. Em entrevista ao portal R7, ele disse que o filho foi um herói porque fez o mundo saber, de forma dolorosa e lamentável, sobre a inoperância do nosso sistema de proteção. É preciso redobrar a vigilância às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas para rotas de fuga, à licença de operação, ao plano de prevenção de combate a incêndio e ao auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que deve ser feito, claro, quando a boate estiver funcionando, e não durante o dia, quando ela não tem ninguém ali dentro. Documento indispensável à obtenção desse alvará. É preciso ainda manter a constância das ações preventivas, a inspeção, a fiscalização, a suspensão temporária da programação em espaços culturais públicos não vistoriados pelos bombeiros e fechamento daqueles locais que não respeitem as normas de segurança. Precisamos fazer um esforço conjunto também, não só da Defesa Civil, dos bombeiros, mas também dos brigadistas, que têm um papel muito importante nesse processo. Ficou evidente a completa falta de clareza e aplicabilidade da legislação sobre a prevenção e o combate de incêndios no Brasil nesse episódio. Para serem eficazes, as normas devem ser simples e claras, a fim de facilitar não só a aplicação, como também a fiscalização por parte do poder público e do próprio cidadão. Ele também tem responsabilidade sobre a sua própria segurança. O Código Penal, em discussão no Senado, também poderá incluir a quantidade de vítimas fatais ou afetadas por lesões físicas e mentais como agravante da pena, como sugere a desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Mônica Cifuentes. Não podemos deixar brechas na lei à impunidade. O sofrimento e o medo, vividos no doloroso luto, podem durar muito. A saudade é uma ferida difícil de cicatrizar, porque a dor dos pais é infinita, tanto quanto o amor que dedicam aos seus filhos. A responsabilidade pelo ocorrido na rua Andradas, número 1925, no centro de Santa Maria, devem ser assumidas pelas autoridades sob a vigilância e o controle da sociedade. Conto, portanto, com a ajuda dos senhores senadores, especialmente dos líderes, para os ajustes necessários na legislação, mas, sobretudo, pela rápida indicação dos que vão integrar esta comissão especial do Senado, requerida pelos 3 senadores do Rio Grande do Sul, Pedro Simão, Paulo Paim e por mim. Muito obrigada, presidente Cacildo Moldaner.